Olá, professor, professora, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do evento ProfMat 2025. Eu sou o professor Mota, sou mestre em matemática pelo ProfMat e eu ajudo professores a ingressarem no mestrado profissional, mesmo começando do zero, a sua preparação. E você verá que, se não tiver tempo para estudar ou não tiver uma base de conhecimento muito forte, mesmo assim, é possível você entrar no mestrado agora em 2025. Na primeira aula, você me conheceu e viu o depoimento de vários professores que me acompanharam e que conseguiram as suas aprovações no exame de acesso. Então, veja que hoje nós vamos trazer para você a segunda aula do nosso evento ProfMat em Foco, a chave do exame de acesso. Nós vamos principalmente falar tudo sobre o ENA. O que é ENA? Exame Nacional de Acesso. É o exame de acesso ao ProfMat. Você já deve ter percebido que esta é a aula-chave que deu nome a esse evento. Mas não é só isso não, tá? Nós vamos falar como o ENA ele é estruturado, quais são os assuntos mais cobrados nesse exame, quais são os assuntos menos cobrados, como esses assuntos são abordados nas questões, e a partir daí nós vamos entender melhor como se deve ser a sua preparação até o dia do exame, o seu melhor planejamento até o dia do exame. Vamos ver nessa aula quem pode fazer o ProfMat, qual é normalmente o valor da taxa de inscrição, qual é o tempo de prova, quantas questões ela tem, nós vamos falar sobre nota de corte, bolsa de estudos, UFA, enfim, tudo baseado nos últimos anos, pois a gente sabe que o edital ainda vai ser lançado e pode ter alguma mudançazinha, né? E vamos resolver ainda questões do exame, trazendo valiosas dicas de resolução. Dando continuidade do que foi feito na segunda-feira passada, quando a gente viu questões de alguns assuntos que estão previstos lá no edital. Então, professor, professora, pega a pipoca, vem conhecer tudo sobre o ProfMat, nosso método de estudo, e olha, não perde nenhuma informação, porque se você piscar o olho, vai perder muita coisa que é importante nessa sua jornada. Hoje é a segunda aula, é o nosso segundo encontro da série que vai te levar à aprovação no exame de acesso ao mestrado ProfMat. E vamos recapitular o que aconteceu lá no primeiro encontro, na nossa primeira aula, na segunda-feira passada. Nela nós falamos sobre o que é o mestrado profissional, como ele é estruturado e quanto ele é importante na sua carreira de professor. Falamos do impacto salarial, do aumento da gratificação por titulação, as oportunidades que você tem como mestre e o conhecimento elevado que você adquire. Além da rede de relacionamentos, que é o famoso network que você faz no ambiente de pós-graduação, que é diferente do ambiente de graduação, né? Nós vimos também tabelas com a diferença salarial de graduado para mestre, uma tabela do professor do estado e uma tabela de professor a nível federal, para a gente ter uma melhor noção aí dessa diferença. A gente, além de termos visto algumas publicações que também falavam sobre o quanto vale o salário de um mestre. Mostramos também o quanto os assuntos cobrados eles são bem parecidos com os assuntos que estão lá nas provas professor efetivo do estado e até do Instituto Federal. E eu te mostrei um método para você encarar tudo isso aí, um método corte rápido, método Tramontina de resolução rápida de questões, fazendo com que você ganhe tempo, que hoje é o ativo mais importante, não só do ProfMat, mas assim, de qualquer concurso que você venha se submeter. Falamos ainda do método 3E, que eu usei para ser aprovado em vários concursos. Então, se você não viu, professor ou professora, a primeira aula, eu recomendo que assim que terminar aqui, você vai e assista o quanto antes. Não perca nenhum dos nossos encontros, que assim você vai ter toda a informação importante que com certeza vai te levar à aprovação no mestrado. Eu queria agradecer ainda os vários comentários que eu recebi nessa primeira aula. Mostra que os professores estão interessados no mestrado e o que o evento tem a oferecer. Eu respondi a todo mundo, e se você postou e ainda não teve a sua resposta, é porque foi há pouco tempo, mas será com certeza respondido. O que nós estamos fazendo aqui, a minha ideia é formar um movimento de professores de matemática, um movimento forte que vai levar todos esses professores para a aprovação no exame de acesso. Então, professor, você que não se engajou ainda, faça parte dessa corrente. Tem muita gente que anda perguntando aí, manda mensagem para mim no particular sobre o meu curso de preparação. Então, eu estou falando aqui para dar uma acalmada no coraçãozinho desses professores, porque mais à frente, em outra aula, eu vou fazer uma oferta de nós seguirmos juntos nessa jornada até a aprovação. Então, fique tranquilo que tudo tem sua hora
E agora é hora de nós analisarmos com profundidade o exame de acesso ao Profimate. Teve até uma mensagem de um professor dizendo que gostou muito da primeira aula. Renovou as esperanças dele, pois conseguiu ali estar vendo as vantagens do mestrado e conhecer até melhor a fundo o processo. Mas nem tudo são flores, né? O que desanima ele é a questão do tempo. Não tem tanto tempo assim para estudar. E também a falta de um caminho certo de seguir ele até a sua aprovação. E eu respondi a ele dizendo que realmente não é fácil, né? Mas você deve pensar que a dificuldade é geral, é para todos. O exame, ele exige, primeiro, que você esteja trabalhando. E é claro que para uns pesa mais do que para outros, né? Mas as dificuldades são mais ou menos uniformes ali. Não adianta você se fazer de vítima. O que adianta é você arregaçar as mangas e entrar no campo da preparação. Agora, um alento, uma orientação para ele e para vocês é que eu estou disposto a ir juntos, porque já passei por todo este processo. Então, eu quero ir junto com vocês até o dia do exame, até o resultado positivo de suas aprovações. Todo dia eu respondo muita mensagem nos grupos dos meus alunos. Então, professores, não desanime. Professor, professora, não desanime. Levanta a cabeça e vamos sim alcançar a vitória. Você verá que não será tão pesado assim e, como eu falei na primeira aula, vai ser para sempre os resultados da sua aprovação. Sobre o exame de acesso, como eu falei antes, o edital ele sai ali no final desse mês de julho ou então no início do mês de agosto. Então, tudo que a gente falar aqui vai ser baseado nos últimos editais, tá? As inscrições devem começar já em agosto e o exame vai ocorrer depois do dia 20 de outubro, que normalmente acontece. A taxa de inscrição ela não vem sendo alterada, está sendo cobrada no valor de R$ 82,00, e o exame ele tem 30 questões objetivas com itens A, B, C, D e E. E para participar desse certame, você tem que ser professor, estar em sala de aula, dando aula de matemática. Isso deve ser comprovado através de uma declaração do diretor da escola, seja ela pública ou privada. E o segundo critério é que você tenha um diploma de graduação. Mas o bom é que não precisa necessariamente ser de matemática. Tem que ser um diploma de graduação em qualquer área. Isso é bom porque aqueles professores que estão dando aula de matemática há um bom tempo, mas que não são formados na área, podem, sim, tendo uma graduação, concorrerem a uma vaga no mestrado. E o último critério, não menos importante, é você ter sido aprovado no exame de acesso dentro do número de vagas que está ali estipulado no edital. E aí é que entra esse evento para te ajudar. Você vai sair daqui muito mais preparado para a sua aprovação nessa prova. Alguns perguntam se estão dando aula no Fundamental 1, no EJA, ou que não estão no ensino médio, de algum modo, isso pode atrapalhar a fazer o exame de acesso? Eu digo que não. Desde que você esteja dando aula de matemática, pode ser no Fundamental 1, pode ser na educação de jovens e adultos, ou algum correlato, mas sendo aula de matemática, sim, você vai poder, sim, candidatar-se a uma vaga do mestrado. Mas eu sou formado em matemática, mas eu não estou dando aula de matemática agora, ou eu estou dando aula de outra área, eu posso entrar no mestrado? Nesse caso, não. Tem um tempo, né, é porque eu fiz o Profimate, que se você fosse licenciado em matemática, mesmo você não estando em sala de aula, você concorreria a poucas vagas lá no edital. Já hoje não. Hoje ele quer que você esteja em sala de aula e dando aula de matemática. Ficou claro, professor? Vamos ver se há alguma mudança no edital, tá? Mas é o que vem sendo posto aí até o ano passado. Pode ser que mude alguma coisa, eu vou atualizando sempre vocês, mas o que vinha sendo preconizado no edital era que você tinha que estar em sala de aula dando aula de matemática. Mas o fato é o seguinte, olha, se restou alguma dúvida, não tem problema. Põe nos comentários que eu leio e eu respondo com o maior prazer, tá? E além de você ter a sua dúvida tirada, você vai concorrer ainda ao sorteio na última aula do evento. Seu comentário nessa aula de hoje vale 1 ponto no sorteio. Se você fez algum comentário na primeira aula, é outro ponto. A cada aula você vai ter 1 ponto no sorteio, ou seja, você pode concorrer várias vezes de acordo com o que você comentar nas aulas que estão sendo vistas por você nesse nosso evento. Então, aumente as suas chances de ganhar o nosso brinde, o nosso mimo. Vai ser um livro, vai ser alguma coisa, mas, enfim,
O importante é, de fato, ter o engajamento, o importante é que você me dê o teu feedback para saber se nós precisamos melhorar, se está muito bom, enfim, para que a gente possa melhorar sempre o processo de te ajudar a ingressar no mestrado. Já daqui a pouco nós vamos começar a resolver algumas questões da prova do exame de acesso para te entregar ferramentas que vão facilitar a sua base de conhecimento e vão te fazer ganhar tempo na sua preparação. Porque você sabe que hoje o que é mais importante para o ENA, por exemplo, não é nem você saber os conteúdos. Tem muita gente que sabe resolver as questões, mas que, infelizmente, na hora da prova não tem o tempo suficiente para resolver tudo o que poderia resolver. E isso aí derruba uma pancada de pessoas, pancada de professores, porque o tempo é um dos fatores primordiais. Então, você tem que saber se preparar bem para esse exame, acelerando as suas resoluções, vendo uma técnica do que você pode resolver primeiro, deixar para resolver no final, enfim, é uma série de coisas que vão te ajudar a você dar tudo de si e assim conseguir a maior pontuação nesse exame e, enfim, o resultado é a sua aprovação. Agora, quais são os assuntos que são cobrados no Profimate? Bom, até o último edital, ele estava cobrando proporcionalidade e porcentagem, equação e inequação do primeiro grau, função afim, equação e inequação do segundo grau, função quadrática, teorema de Pitágoras, áreas, volumes, métodos de contagem, razões trigonométricas, probabilidade, estatística, semelhança e congruência de triângulos, PAPG, famoso progressão aritmética e progressão geométrica, conjuntos numéricos e raciocínio lógico, esses dois últimos assuntos entraram no último edital. Bom, e quais desses assuntos, historicamente, são os mais cobrados pelo exame de acesso? Eu costumo dizer que há o top 4, né, os 4 assuntos que mais são cobrados no Profimate. Quais são eles? Primeiro, você tem ali, em primeiro lugar, né, o que vem mais sendo cobrado é áreas, principalmente área em quadrado e triângulo, ou figura que mesclam esse tipo de figura, um quadradinho por fora de um triângulo ali pegando os lados de um quadrado, enfim, coisa desse tipo. Depois você vem com contagem, métodos de contagem, proporcionalidade e, por fim, um assunto que é bastante cobrado é função quadrática. Eu estou falando isso historicamente, apesar de que no último ano, o que mais foi cobrado foi o assunto conjuntos numéricos, mas tem aí um porquê. Esse assunto entrou no edital no último ano, então nada mais justo do que cobrar esse assunto com maior intensidade. A exemplo do que aconteceu em 2023, 2023 entrou o assunto PAPG e em 2023 foi muito cobrado, ano passado já diminuiu uma boa quantidade de questões cobradas desse assunto, e eu acho que vai acontecer a mesma coisa com conjuntos numéricos e raciocínio lógico. Uma outra coisa que eu acho importante a gente frisar é que as questões de raciocínio lógico, elas já eram cobradas no Profimate. Se você pegar a prova lá, a primeira prova em 2010, né, Profimate 2011, tinham algumas questões de raciocínio lógico, mas o estilo de questões lá de 2011 é diferente do estilo de questões de raciocínio lógico agora, desses últimos exames. Lá no começo, ele fazia teste, tipo assim, você pega uma sequência de figuras e pede o próximo elemento da sequência, né? Coisas mais ou menos assim como você vai fazer uma prova por Detran e você, então, tem aqueles joguinhos matemáticos lá de raciocínio lógico. Já agora, por final, não. Eles vêm mais atrelado ao assunto conjuntos numéricos. Então, ele te dá uma questão envolvendo conjuntos numéricos, na qual você vai ter que usar a lógica para resolvê-los. Então, tá o estilo um pouquinho diferente. Qual é que eu devo estudar? Evidentemente que os últimos tipos de questões que eles vêm cobrando. Mas, se você quiser dar uma olhadinha lá naqueles primeiros, no estilo das questões iniciais lá de raciocínio lógico, lá no começo do Profimate, eu acho que não tem nenhum mal, mas você sabe onde você deve focar melhor. Vocês verão aqui esses modelos de questões que estão atualmente sendo cobradas no exame. E aí, professor, você tem achado as informações que eu tenho trazido para você interessantes? Tem muita coisa por aí, então assista todas as aulas do nosso evento, que ainda você vai ver muita dica de ouro. Na aula de hoje, na aula de sexta-feira, né? Eu quero te orientar e você vai ver que você vai sair desse evento com total condição de entrar no Profimate e de ser mestre, melhorando a sua condição financeira e a sua condição profissional. E por que eu posso te ajudar?
Segunda passada, na primeira aula, eu falei um pouco disso, mas eu quero deixar tudo bem claro, né? Eu entrei no Profmat em 2015 e desde então eu venho acompanhando as provas do ENA. No início era como passatempo, mas alguns professores me procuravam para dar dicas sobre o exame de acesso. Isso foi ficando cada vez mais recorrente, um falando com o outro e tal, e eu fui estudando mais o processo, estudando mais as provas, lendo os editais e as pessoas me procurando cada vez mais. Aí eu acho que foi uma coisa natural partir para a internet e divulgar o que eu aprendi até hoje sobre o Profmat e sobre o exame de acesso. Professor, deixa eu te contar uma historinha do que aconteceu comigo em uma época atrás que vai exemplificar bem o que é você perder uma oportunidade. Nós estamos lá no ano de 2002, foi o ano seguinte ao que eu me formei. Formei em licenciatura em matemática em 2001. Aí fui me inscrever no concurso para professor do Colégio Militar do Exército. Sim, a vaga era para ser professor militar e ensinar no Colégio Militar. Lá você tinha inicialmente um ótimo salário e podia seguir a carreira como oficial do Exército até o posto de coronel. E aí você tem também excelentes alunos, você sabe que os alunos do Colégio Militar, eles entram no colégio por um concurso que é muito disputado, então só entra realmente quem sabe lá desde o 6º ano. Claro que tem os filhos de militares, mas esses aí vão se engajando, já naturalmente tem a disciplina ali em casa, né? E aí, então, eles vão se envolvendo, você estando no conjunto de bons alunos, a coisa vai acontecendo e você vai melhorando, enfim. Os alunos são excelentes no Colégio Militar. Então, eu tinha muita vontade de estar dentro desse ambiente, estar fazendo um trabalho para pessoas que realmente queriam se sobressair, como acontece muito com os alunos do Colégio Militar. Então, era tudo que na época eu estava querendo. A prova, ela tinha questões de português, história, geografia e a parte específica que é matemática, né? Aí português, história, geografia já não me enchia muito os olhos, eu não era muito forte, principalmente na parte de humanas ali, na parte de história, na parte de geografia também. Meu ensino médio não foi muito forte nessas matérias, mas ali, devido a ser uma ótima oportunidade, eu fui tentar dar o máximo de si para ser aprovado nesse concurso. Infelizmente, eu deixei para estudar muito no final. Mas, enfim, a história que eu quero te contar é que tinha um colega meu. Esse colega, ele era formado em ciências contábeis. Para matemática, eram poucas vagas. 2 vagas, nessa época foram 2 vagas. E para ciências contábeis, eram 15 vagas, uma quantidade bem maior, né? Então, a gente foi fazer a prova, não passei. Fiquei em 5º lugar. Muito próximo, mas não passei. Esse meu colega já ficou bem distante, a posição dele era 50 ou mais, bem longe das vagas. É claro que a gente fica chateado, né? Eu fiquei muito próximo, cheguei ali pertinho, mas não consegui. E enquanto eu via o resultado, eu lembro que eu estava lá, olhando lá as folhas lá para ver a minha posição, e aí ele chegou muito eufórico, Mota, deixa eu te falar uma coisa. Eu fala, cara, o que foi que houve? Aí ele disse, olha, eu vi uma oportunidade aqui excelente. Tem um professor do próprio Colégio Militar que à noite, na casa dele, ele montou uma salinha de aula, ele está preparando os professores aí para principalmente essa parte aí de história, geografia e português. A parte específica não, mas essa parte geral, assim, ele disse que vai dar uma boa preparação. Aí eu falei, caramba, boa, muito boa oportunidade, excelente. Mas tinha um problema, porque eu trabalhava todo dia, de 8 às 5, e à noite eu estava dando aula como professor temporário no estado. Ganhava pouquinho, não era muita coisa não. Mas eu não queria abrir mão daquele dinheiro. E eu pensei, poxa, eu fiquei em 5º lugar, bem próximo ali da aprovação. Eu creio que se eu der o meu gás, se eu estudar bastante, sozinho mesmo, eu consigo chegar à aprovação. E aí eu não abri mão desse meu pequeno salário que eu tinha à noite, né? E optei em sozinho fazer sequência nesses meus estudos. Aí beleza, vida que segue, né? Tempo passa, entra ano novo e a coisa vai acontecendo e nada de começar a estudar. Quando eu vejo, pum, sai o edital novamente para o concurso. Aí eu olho lá e falo, caramba, estou atrasado, muito atrasado. Vou começar a minha preparação muito forte. E aí comecei, junto com o trabalho, junto com dar aula, procurando questões, vendo o que estudar, pegando livros que eu não conhecia de história, de geografia. Foi um corre-corre, foi uma loucura, mas sem orientação nenhuma. E o resultado, vamos à prova. E, novamente, não aprovação. Não fui aprovado. Fiquei muito chateado, fiquei muito próximo também, de novo, essa vez, mas o
que foi interessante é que esse colega, lembra lá a primeira prova que ele fez, ficou bem distante, agora ele teria sido aprovado. Por quê? Porque participou o ano todo da preparação junto com esse professor do Colégio Militar que dava aula dessa parte geral, português, história, geografia. E aí ele foi aprovado e eu não fui aprovado. Hoje esse meu colega, acho que já é coronel, trabalhou no Colégio Militar, ou trabalha ainda no Colégio Militar, ainda não sei, eu perdi contato com ele, mas esse exemplo é um exemplo de perda de oportunidade que deixou muito triste na época. Eu percebi que as oportunidades elas chegam para você, batem à sua porta e quando você não abraça, reclama da vida. Poxa, como eu não tenho sorte, né? Como, na verdade, como você não abraça as oportunidades que chegam até você, eu sou uma prova viva disso. Já depois de um tempo, eu fui convidado a dar aula no Colégio Militar, ser professor do Colégio Militar, e ainda hoje ainda sou convidado para dar aula lá, pois eu vejo que esse colégio como berço de muitos profissionais de sucesso que eu conheço, e eu gosto de fazer parte de tudo isso. Mas o que eu quero dizer é que eu deixei uma oportunidade, na época, excelente, passar por falta do comprometimento real com o propósito que eu tinha. Eu tenho certeza que se eu tivesse matriculado naquele curso preparatório, eu seria aprovado. Por quê? Primeiro porque eu estaria em contato com o assunto todo dia. Eu sou chato. Quando eu começo a ler uma coisa, eu vou até o final. Eu ia ter um direcionamento mais eficiente, eu não ia procurar o assunto à toa, fazia exercícios com mais assertividade, via a teoria que realmente ia cair, sendo orientado por alguém que já conhece o processo, seria muito mais fácil essa minha preparação. Eu gosto sempre de fazer um exercício de mentalização, porque às vezes a gente não consegue ver as vantagens do que estão sendo apresentadas à nossa frente. Então, olha, gosto de você... eu vou fazer um exercício com você, tá? Que exercício é esse? Eu quero que você agora se veja já com o título de mestre, se veja como professor que tem maior conhecimento para engajar mais os seus alunos, ter uma aula mais envolvente, com possibilidade de crescimento na sua carreira, de receber em seu contra-cheque um salário maior do que você recebe, que vai te proporcionar um melhor estilo de vida a você, seus filhos, sua esposa, namorada, enfim, a tua família. Bem, com isso eu espero que você veja que deixar uma oportunidade de ingressar no mestrado de excelência como é o Profmat, tem nota máxima no MEC, foi modelo para vários outros, é deixar dinheiro na mesa, deixar dinheiro para os outros aproveitarem. Então, se alguém tiver que aproveitar, que seja você, é claro, né? Primeiro de tudo, você é capaz, você já é professor de matemática, já ensina os assuntos que são cobrados no exame. Se você não está no médio, você está no fundamental ou está, sei lá, no EJA, mas você já estudou esses assuntos que caem, você já viu também tudo isso na faculdade, então sim, você está preparado, só precisa aflorar esse conhecimento e dar o melhor de si no exame de acesso. Se você tivesse me conhecido, agora vem uma falsa modéstia aí, ó. Eu tenho certeza que com as minhas estratégias você já estaria cursando um mestrado em uma instituição, faculdade federal ou estadual. Por quê? Por que eu digo isso? Eu digo isso porque eu estou há um tempo já estudando as provas que são cobradas e os exames bem a fundo. Eu tenho a certeza que eu tenho muito a agregar na tua preparação, assim como eu já fiz com vários outros que tiveram o resultado positivo. O meu curso, por exemplo, eu fiz o meu curso na Universidade Federal do Ceará, na UFC, e eu tenho muito orgulho disso, porque é uma universidade de renome. A gente vê isso também porque as notas de corte lá do Profmat, você tem quase que fechar a prova praticamente, e então eu tenho certeza que o curso que eu fiz foi um curso muito bom. Prova disso é que assim que eu terminei o mestrado, me submeti ali ao concurso do Instituto Federal para professor efetivo, não sou eu, mas grande parte dos colegas e grande maioria, sim, ou se não, 90%, eu creio que hoje está no Instituto Federal, pessoal da minha turma do Profmat. No momento, professor, imagino que você possa estar com muitas dúvidas. Poxa, como é que eu posso estudar tendo tão pouca disponibilidade de tempo na minha semana, por exemplo? Como me planejar para encaixar um estudo eficiente no curto espaço de tempo que eu tenho no meu dia a dia? Eu vou te responder, professor, e você vai ver que sim, que tem jeito. Agora, nós vamos ver algumas questões do exame de acesso e como você pode resolvê-las com a maior rapidez e eficiência, usando técnicas de resolução que vão te fazer avançar muito mais rápido na prova e conseguir um número maior de questões certas. Vamos lá, então. Vamos a mais uma rodada, então, de
resolução de questões com dicas e estratégias para você não errar nenhuma questão do exame de acesso. Vamos lá. Quais são os assuntos que nós vamos ver nessa resolução no dia de hoje da segunda aula? Nós vamos falar sobre áreas e volumes, que é o assunto mais cobrado no exame de acesso, então fique bem atento às questões que nós iremos resolver, sobretudo questões de área e sobretudo questões de área de triângulo, tá? O segundo assunto que nós vamos ver hoje vai ser sobre métodos de contagem, também é um dos assuntos mais cobrados no exame de acesso, então a aula de hoje está totalmente especial. Depois nós vamos ver razões trigonométricas, esse não é um dos assuntos mais cobrados, mas sim, é sem dúvida um dos mais temidos, junto com métodos de contagem, então a aula está show, né? E por fim, probabilidade, que também é um assunto que quebra a cabeça dos nossos colegas professores. Então nós temos aí, ó, esse grupo que está muito show de assuntos aí, e para corresponder a tudo a gente vai dar muita dica boa. Vamos lá. Primeira questão, falando sobre áreas e volumes. Você tem aí um dos catetos. Lembrando que todas as questões que nós estamos resolvendo aqui são questões que um dia já foram cobradas em algum exame de acesso ao Profimate, tá? Não são questões que nós pegamos de fora aleatoriamente, não. São questões que já foram cobradas, para a gente ter exatamente a ideia do que eles gostam de cobrar. Então ele fala nessa questão que um dos catetos de um triângulo retângulo mede L centímetros e o ângulo oposto a este cateto mede 30 centímetros. Ele quer saber qual é a área em centímetro desse triângulo. Então vamos desenhar esse triângulo aqui, olha. E como eu falei, um dos pilares do nosso método 3R vai ser uma resposta rápida, estilo Tramontina, né? Então o que acontece aqui, olha, se você tem que um dos ângulos, né, desse 30 graus, e você tem que um dos catetos mede L, vou colocar isso aqui como L, esse triângulo aqui certamente é o 30, 60, 90, e ele tem um nomezinho especial, ele é chamado de triângulo egípcio. E esse triângulo egípcio, ele já tem uma característica, uma propriedade dos lados dele, né? Ele é a metade de um triângulo equilátero, confere? E aí, se isso aqui eu chamei de L, isso aqui claramente vai ser 2L. E esse daqui seria a altura do triângulo equilátero, que é 2L raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar L raiz de 3. Então, quando se trata de triângulo egípcio, 30, 60, 90, você já lembra desses valores, olha, L, 2L e L raiz de 3. Aí agora fica muito simples a área, né? Base vezes altura dividido por 2, L vezes L raiz de 3 dividido por 2, então será L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. O item correto, então, é o que nós temos aqui na letra A. Agora veja, professor, um detalhe. Ah, mas você já sabia desse triângulo egípcio. Não precisa saber a partir do momento em que você sabe que isso aqui é metade de um triângulo equilátero e sabe desenvolver a altura de qualquer um dos triângulos equiláteros. Então fica essa dica logo na primeira questão para você guardar. Vamos ver o que traz aqui na segunda questão. É uma questão assim bem em termos de propriedades, né? Vou, antes de resolvê-lo, trazer a seguinte propriedade, tá certo? O que acontece é que se você tem a razão entre a área de duas figuras semelhantes, isso aqui está para o quadrado da razão de seus lados, mas não só de seus lados, pode ser qualquer medida unidimensional, né? Se eu estou falando de um círculo, eu posso estar falando de um raio, posso estar falando de um perímetro, da circunferência e etc. A mesma coisa acontece com uma razão de duas figuras que são semelhantes, mas aqui a medida unidimensional dá para ter uma ideia intuitiva de que seria ao cubo, tá? E então com isso a gente vai perceber o seguinte, que quando você está comparando a área, uma medida de duas dimensões com uma medida de uma dimensão, então essa medida de uma dimensão para comparar eu tenho que levá-la ao quadrado, assim como comparar com o volume eu tenho que levá-la ao cubo. Mas se eu estou comparando lados, medidas unidimensionais, elas não mudarão essa razão de proporção.
Então, essas informações são essenciais para você resolver direto essa questão. Porque assim, olha, se duplicarmos os comprimentos dos lados de um retângulo, sua área também duplica. Então, a gente está tratando aqui de um comprimento, uma medida unidimensional, com área, que é bidimensional. Então, a gente sabe que essa razão não é direta pelo que está aqui. Então, se uma duplica, a outra, a área vai quadruplicar. E o item 1 é falso. Agora, na 2, você vê, se duplicarmos o perímetro de uma circunferência, o raio também dobra. Então, olha só para frisar aqui. Aqui a gente está comparando, nós comparamos o comprimento com uma área, não dá para comparar de forma direta, na mesma razão, né? E aqui a gente está comparando perímetro e raio. Perímetro é unidimensional, soma dos lados. O raio é uma medida unidimensional. Então, sim, se você dobra um, dobra o outro. Então, essa aqui é verdadeira. Veja que no número 3 a mesma coisa vai acontecer. Olha, você está falando aqui de aresta, que é unidimensional, com volume, que é tridimensional. E claro que se duplica um, o outro não vai duplicar, né? Se você duplica um, o outro vai ser... vai ou que duplicar, sei lá como é que pode dizer. Se você dobra, esse aqui vai ser 2 elevado ao cubo, vai ser 8 vezes. E aí, essa aqui é falso. De modo que o item correto é a letra A. Ok, professores? Então, é interessante porque cada questão te traz um conhecimento de uma definição, de uma propriedade que você resolve, você usa não só nessa questão, mas em várias outras questões do mestrado. Vamos mais uma? Essa questão também, olha, tem muito conhecimento interessante. Você demoraria muito para resolvê-la, mas se você sabe algumas dicas, isso fica muito fácil, muito rápido. Aqui a gente vai usar o fato do Teorema de Pitágoras generalizado. Porque assim, olha, no Teorema de Pitágoras, aqui a gente tem um triângulo retângulo, né? E a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. No caso das figuras que estão figuras semelhantes que estão sobre os seus lados, a figura que está sobre a hipotenusa vai ser exatamente a soma das duas figuras que estão sobre os catetos. Mas você pode pensar o seguinte, mas aqui na hipotenusa eu não tenho um hexágono, eu tenho um triângulo equilátero. Então essa propriedade, esse teorema aí já caiu por terra. Não cai, sabe por quê? Porque o triângulo equilátero, nós sabemos que se você sextuplicar ele vai se tornar um hexágono, ou seja, ele é a área do hexágono dividido por 6, o hexágono regular, que tem a mesma medida do lado desse triângulo equilátero. Então, nesse caso, dá ainda para usar essa propriedade. O que ele fala de início é que a tangente de alfa é igual a 2. Ok? Vamos ler a questão para a gente entender melhor, né? Sobre os catetos de um triângulo retângulo, cujo maior ângulo agudo alfa, são construídos hexágonos regulares e sobre a hipotenusa um triângulo equilátero, conforme indicado na figura. Se a tangente de alfa é igual a 2 e a área do hexágono menor é igual a 1, vamos chamar assim, a área do hexágono menor é igual a 1. Então, a área do triângulo equilátero, vamos chamar AT aqui, e aqui de A, H maiúsculo, de hexágono maior, ele quer saber exatamente, ele quer saber a área do triângulo equilátero e a área do hexágono maior. Então a gente quer saber isso aqui. A gente vai usar muita propriedade para resolver essa questão de imediato, porque senão ia ter muito trabalho a se resolver. E a gente vai usar exatamente a propriedade que nós usamos agora há pouco. Primeiro, se a tangente é igual a 2, eu vou chamar isso aqui de L. Isso aqui vai ser então igual a 2L. Confere? 2L, porque vai ficar a tangente 2L sobre L dá exatamente igual a 2. Ou seja, um cateto é o dobro do outro. E aí, veja, se eu tenho que a área do hexágono grande dividido pela área do hexágono pequeno, a gente sabe que a área do hexágono grande, é o que eu quero saber, né? Uma das coisas que a área do hexágono pequeno é 1. Isso está para o quadrado da razão dos seus lados. Então aqui vai ficar 2L, aqui é L, tudo isso ao quadrado. Eu já simplifico esse L com L. Então, o que é que eu vou ter aqui? AH de imediato vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Já encontrei a área do hexágono. Olha só o uso dessa propriedade já me fez resolver
me fez encontrar a área desse hexágono. Com isso eu já elimino a letra B, a letra C e a letra E. Só ficou entre a letra A e a letra D. Bom, mas aí, como eu falei, ó, o teorema de Pitágoras generalizado me diz que o hexágono que estaria sobre a hipotenusa vai ser a soma dessas duas áreas. Mas olha, a área do triângulo é 1/6 desse hexágono que está sobre a hipotenusa, né? Então, a área do triângulo vai ser exatamente essa soma da área do hexágono maior mais a área do hexágono menor, tudo isso dividido por 6. Então a gente já sabe que essa daqui vai ser igual a 4, a do pequeno é 1 e sobre 6, ou seja, a área do triângulo vai ser 5/6. Olha só, com pouca coisa a gente descobriu essa questão, que a princípio poderia dar a ideia de ser bem difícil, mas se você usa essas propriedades básicas aqui, a gente resolve de forma bem simples, né? Se você está gostando do vídeo, professor, não esquece de fazer o teu comentário, não esquece de dar o like nesse vídeo, né? Não esquece de participar das próximas aulas que terão muitas dicas boas. Sexta-feira nós vamos ter uma aula especial ainda, resolvendo mais questões. Já fizemos isso na segunda-feira. Se você não assistiu a aula da segunda, por gentileza, daqui a pouco, terminando essa aula, já assiste a anterior, porque tem a resolução de muitas questões e lá ficaram muitas dicas boas para você guardar. Vamos para a próxima questão então agora? Essa questão é muito boa, muito interessante. Olha só, ele diz o seguinte, olha, sabendo que o lado menor do paralelogramo, esse preto, corresponde a 1/4 do comprimento do lado do hexágono regular. Então, se você dividir aqui um lado aqui em 4 partes, você tem exatamente a largura desse paralelogramo. Ele quer saber, então, a sua área equivale a que fração da área do hexágono. Puxa vida. E agora, hein? E agora? Vamos fazer o seguinte. Usando uma base, usando o fato de que a área desse paralelogramo é base vezes altura, não importa se essa altura vai ser sempre a altura desse meu hexágono. Sendo assim, eu posso reescrevê-lo, posso redesenhá-lo, esse meu retângulo, assim como esse meu paralelogramo, como um retângulo, né? Basta dividir aqui em 4 partes e você tem então, aí já começa a você visualizar melhor. Agora você quer saber quanto que esse retângulo aqui, não mais o paralelogramo, mas quanto esse retângulo ele está em relação ao hexágono todo. Mas olha que se você dividir o hexágono em 6 partes, você vai ter exatamente uma delas. Agora, peraí, calma, eu não entendi. Por que aconteceu isso? Porque, olha, se você fizer essa divisão, vai perceber que esse triângulozinho que está aqui, ó, e ele que está aqui, você pode complementá-lo aqui, ó. Tá, então você pode trazer esse aqui para cá e esse aqui para cá, formando assim um retângulo. E não é só isso, tá? Ó, você vê que esse hexágono ele é formado por alguns triângulos retângulos que são exatamente congruentes. E aí, esses dois, quando vierem para cá, eles vão ter exatamente essa mesma área, que vai ter, então, o fato de que aqui eu vou ter 2 retângulos iguais aos que tem ali. E aí, então, essa aqui é 1/6 da área que corresponde ao meu hexágono. Olha que coisa interessante. Propriedade também, a gente não precisou fazer uma conta, somente uma verificação visual para descobrir a resposta dessa questão. Mas fica a dica aí de você, então, fazer também, fica um desafio para você resolver essa questão com números. De repente você coloca aqui o lado desse hexágono igual a 1, faz aí da forma que você achar melhor, mas encontra de novo esse resultado. Agora vamos para uma questão que é uma questão de invariante, que está dentro do contexto de método de contagem. Então o Prof. Mate ele foi buscar essa questão assim lá no fundo do baú, em um assunto que mais é cobrado em Olimpíadas. A figura mostra um tabuleiro 4x4, formado por quadrados pretos ou brancos, que não se altera quando rotacionado de 90 graus, daí a invariância, né? Para a esquerda ou para a direita.
quantos tabuleiros 4x4 formados por quadrados pretos ou brancos não se alteram quando rotacionados de 90 graus para a esquerda ou para a direita. Perceba que aqui você tem que entender assim, por exemplo, essa casa aqui eu vou chamar de A. Quando você rotacionar para a direita, ela vai estar nessa posição. Confere. Rotacionou novamente, ela vai estar aqui. Ó. De novo, ela vai estar aqui. Então, essas 4 posições que eu denominei cor A, quando você rotacionar para a direita ou para a esquerda, tantas vezes quantas rotações você tiver, então elas vão estar nessa mesma posição. A mesma coisa vai acontecer com essa casinha aqui, ó. Essa aqui que eu chamo de B, essa aqui de B, essa aqui de B e essa aqui, ó. Todas elas, quando rotacionadas, uma vai para a posição da outra, vai ficar invariante essa questão. Já a próxima seria essa, ó. C, C, C e C. Todas elas na rotação são invariantes. E aí, aqui no meio acontece a mesma coisa. Bom, e aí isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele pergunta quantos tabuleiros 4x4 formados por quadrados pretos ou brancos não se alteram rotacionando de 90 graus para a esquerda ou para a direita. Bom, vamos ver aqui primeiro a casa A. A casa A, você tem uma posição, né? São 4 casinhas que tem a mesma tem que ter a mesma cor, mas aqui que cor é essa? Eu tenho 2 possibilidades, seja ela preta ou branca. Isso aqui para a letra A. Bom, e para a letra B, da mesma forma, ela pode ser preta ou branca. E usando o princípio multiplicativo, vai ficar 2 vezes 2. E aí a mesma coisa vai acontecer para a letra C e a mesma coisa para a posição que está na letra D. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o que dá 2 elevado a 4 e o item correto é a letra B de bola. Veja que assim a questão fica muito simples, mas você tem que ter tido toda essa sacada da invariância. Não precisa nem lembrar desse nome bonito, mas perceber o que acontece pelo que o próprio enunciado diz, que são rotações de 90 graus, na qual ele não vai se alterar. Isso então, quando ele fala que não se altera, isso aqui é o invariante, tá? Você não precisa nem lembrar dessa palavra, não precisa nem conhecer essa palavra, mas ela corresponde ao fato de o tabuleiro não se alterar. Ok, professores? Então vamos seguindo então com outra questão de método de contagem. Uma lagarta sobe um muro alternando 1 hora acordada com 1 hora de sono. Como é que fica aqui? Então eu desenho esse muro aqui. Então, a cada hora acordada, ela sobe 1/4 do muro. Então ela vai subir 1/4 do muro. E a cada hora de sono, caso ainda não tenha chegado ao topo, ela escorrega e desce 1/5 do muro, da altura do muro. Em quantas horas, computando as subidas e as escorregadas, a lagarta atingirá o topo do muro? Então a primeira coisa que você vai ver, se ela sobe e se ela desce, o que corresponde ao que de fato ela vai subir é 1/4 menos 1/5. O MMC de 4 e 5 é 20, aqui vai ficar 5 menos 4, ou seja, esse aqui, efetivamente, em cada passo ela vai dar 1/20. Então você pensa assim, poxa, se cada subida e descida é 1/20, basta que ele tenha, então, 20 períodos desse e a letra C é a correta. Opa, calma, não é a letra C. Por que não é a letra C? Não seria a letra C, primeiro porque para subir ele demora 1 hora, para descer ele demora 1 hora. Como eu preciso de 20 passos desses, então são 20 vezes 2, 40. Opa, já arrisquei. Não, não é 40. Por quê? Porque quando ele chega a uma determinada altura, como ele diz aqui, ó, ele sobe a cada hora de sono, caso ele ainda não tenha chegado ao topo. Então, antes de descer, ele chegou ao topo e não escorrega mais. Então, na realidade, ele não vai fazer 20 ciclos de 1/20, não. E como é que vai acontecer isso? Primeiro, como eu sei que ele sobe 1/4, então eu vou buscar saber de quantas vezes ele vai chegar aqui em 3/4. Porque depois de 3/4 já é direto o topo, e aí ele não desce mais. Tá? Esse é o principal cuidado que você tem que ter nessa questão. Então, quantas vezes ele chega a 3/4? Ora, 3/4 vai ser igual a, se você multiplicar isso aqui por 5, vai ser 15
20avos. Então, você vai tirar daqui, são 15 ciclos de 2 horas. Cuidado, tá? São 2 horas, 1 hora para subir e 1 hora para descer. 15 ciclos de 2 horas, ele vai chegar nessa altura aqui, ó. E aí ele vai subir mais uma subida. Por que mais uma subida? Porque quando ele tem mais uma subida de 1/4, ele atinge o topo e não escorrega mais. Então, olha, o resultado disso daqui vai ser 15 vezes 2 mais 1, ou seja, 31 horas. E aí sim, é uma questão assim, aparentemente esse número, jamais você pensaria nele olhando, né? Você pensaria no 20, pensaria no 40, talvez pensasse no 19 ao achar que uma anterior às 20 viagens dele lá, você chegaria ao topo. Esse 16 aqui seria o 15, 20 mais 1, sei lá. É você não perceber que de fato esse 15 são 15 ciclos de 2 horas. Se você não lembrasse disso no momento, voltar 15 ciclos de 1 hora mais 1 daria 16. Então todos os distratores aqui, ó, são bem, tem alguma razão de ser, tá? E 31 é a nossa resposta. Mais uma questãozinha de contagem, mais uma questão de tabuleiro. E essa questão, eu faço questão de resolver essa questão, né, de duas formas para a gente entender melhor. Muita questão, né? Muita questão. Mas vamos lá. A primeira solução dela é você dividir em casos. Que casos são esses? Eu vou dividir essa questão nos seguintes casos. Vamos dividir em 3 casos. Por que 3 casos? Porque eu nem li a questão, né? Eu tenho essa mania agora. De quantas maneiras é possível posicionar 2 peças, um triângulo branco e um círculo preto, sobre um tabuleiro 8×8, como da figura, se o triângulo branco só pode ocupar casas pretas, o círculo preto só ocupa casa branca e as 2 peças não podem ocupar casas adjacentes. Adjacentes significa vizinhas, né? Então, olha, eu vou dividir em 3 casos. E que casos são esses? Eu vou dividir no caso em que eu vou fixar aqui, para a gente pensar melhor, fixando o triângulo branco, tá? Triângulo branco. Fixando o triângulo branco, o que acontece? Eu posso ter ele nos cantos, no canto, tá? Posso ter ele na borda e posso ter ele no meio do tabuleiro. Por que eu separei? Porque na verdade, olha, se ele está aqui no canto, vamos supor, ele está bem aqui assim, ó. Se ele está, vamos pensar aqui, deixa eu desenhar aqui para a gente ficar bem didático. Se ele está aqui, ó, nessa posição, que é o canto, aí são 2 apenas posições em que o círculo não pode estar. Não pode estar aqui ou aqui. Então ele vai poder estar nas outras 30 casas brancas. São 32 casas brancas e 32 casas pretas, já que o tabuleiro é 8×8, tá certo? Então o que acontece é que aqui ele vai ter, né, 2 cantos pretos, aqui e aqui embaixo, à esquerda, e o círculo preto vai ter 30 casas. Então aqui é 60 total. Na borda ele vai poder estar, por exemplo, ele pode estar aqui, aqui, aqui. São 3, 6, 9, 12. E por isso que eu separei em casos, porque se ele está aqui no meio, se ele está nessa posição aqui, ó, por exemplo, perdão, ele vai estar na casa branca, né? Se ele está nessa casa branca, deixa eu apagar aqui tudo. Se ele estiver aqui, ó, nessa casa aqui, por exemplo, que esse aqui não é o canto, né? Aí eu vou ter então que não pode estar o círculo preto nem aqui e nem aqui e nem aqui. Das 32 eu vou tirar 3 casos, então eu vou tirar 3 casas, eu vou ficar só com 29. E 12 vezes 29 dá 348. Por fim, no meio, eu tenho 3 casas. E aí, 3 vezes 4, 3, 1, 2, 3,
né? 3 em cada linha. Então, quantas linhas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 3, 18. 18. E se ele está, olha só, se o triângulo branco está no meio, como está aqui, já vou aproveitar esse desenho, então o círculo preto não pode estar nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Das 32 eu vou tirar 4 posições, portanto resultam aqui em 28, ou seja, um total de 504. E aí agora resta somar os casos possíveis. 8 e 4, 12, vai 1. 6 e 4, 10 e 1, 11, vai 1. 912. 912, então esse item está na letra D. Não foi tão complicado assim, mas tem uma outra forma de você resolver também essa questão, que é através do complementar, né? Ou seja, como é que eu resolvo isso pelo complementar? Ah, professor, basta resolvendo uma forma não importa. Não, você tem que ter vários pontos de vista para que você consiga resolver essa ou outras questões. Aí você vai lembrar de alguma estratégia que nós estamos passando aqui, tá? Ou seja, a gente vai pegar aqui, ó, todas as possibilidades, menos quando eles estão juntos, ou quando eles estão adjacentes, que é o que não pode, né? Adjacentes. Tá? Então, ok. Bom, estar junto significa dizer que eu tenho 32 possibilidades para o triângulo e 32 possibilidades para o círculo preto. E eu vou subtrair isso das possibilidades em que eles estão juntos. Agora perceba, olha, quando eu estou com 2 nessa posição aqui, horizontal, eu posso ter de repente aqui um triângulo branco e aqui um círculo preto, ou vice-versa, né? Então o que acontece? Eu vou ter nessa posição aqui, ó, daqui para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em cada linha eu vou ter 7 possibilidades. Como eu tenho 8 linhas, então eu vou ter aqui 7 vezes 8 possibilidades de eles estarem juntos. E na vertical vai acontecer a mesma coisa, né? Vai exatamente acontecer a mesma coisa, porque esse tabuleiro ele é quadrado. E aí, como é que faz? Como é que dá isso aqui? 32 vezes 32 dá 1024. É fácil saber isso, que é 2 elevado a 5, 2 elevado a 5, que vai ser 2 elevado a 10. 7 vezes 8, 56, vezes 2, 112. E essa diferença é 912, e o item correto é a letra D. Veja que são dois modos bem distintos, mas bem interessantes de você visualizar a solução dessa questão de tabuleiro. E aí, resta-nos ir para a próxima questão. Poxa, que legal, né? Daqui a pouco nós vamos trazer mais questões, então fica até o final. Professor Mota, tem que ser professor efetivo da rede pública para entrar no Profimate? A resposta é não. Sendo de escola pública, você pode ser efetivo ou temporário, o edital não faz nenhuma distinção desse tipo. Agora eu falei disso na aula 1 sobre o tipo de rede escolar. Primeiro são chamados professores da rede pública, na quantidade e número de vagas. Depois sai outra lista com professores da rede privada. Algumas instituições já reservam a título de cota vagas exclusivas para os professores da rede privada, tá? Então, seria interessante você fazer contato com a universidade, lá no polo que você pretende fazer o curso, e pegar assim, todas as informações com eles. No edital do ano passado, no anexo, lá no final tem uma tabelinha com todas as instituições, telefone, e-mail, número de vagas, nome do coordenador e até o dia das aulas. Então, vale muito a pena se você consultar esse edital para se ambientar com todas essas informações. Você pode, por exemplo, pensar, é muito difícil, né, um professor da rede privada ser chamado. Eu falei também sobre essa questão e o pensamento de quem olha o edital, mas porque lá está falando isso que eu estou te dizendo aqui, eles vão entrar no segundo momento. Mas se você olhar, por exemplo, os resultados das provas de 2023, vai ver que em torno de 30% das instituições não completaram todas as vagas do Profimate, ou seja, chamaram os professores da rede pública, chamaram os professores da rede privada e mesmo assim não conseguiram professores suficientes para fechar as vagas que estavam reservadas para aquela instituição. E aí tiveram
que remanejar as vagas que sobraram para outros polos. Agora, já no ano passado, o número foi bem menor, mas todos os anos as coordenações elas buscam melhorar o certame, o processo é bem dinâmico, então quem sabe se esse ano, por exemplo, você não tem mais chance, né? Não desanime, o importante é isso. Muito professor de escola particular deixaram de se inscrever nesses locais por achar que não tinham chance nenhuma e com certeza bastava fazer o mínimo de 15 questões que já estaria dentro. E aí, né, é aquela coisa, você não participa e aí a vaga estava te esperando, olha só. Professores, eu queria também informá-los que no ato da matrícula, o candidato ele tem que apresentar, além da declaração de que ele está dando aula de matemática e o diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação, ele ainda deve inserir o seu currículo na plataforma de educação básica. Agora, um cuidado que eu sempre peço ao fazer a inscrição é preencher o local que você vai prestar o mestrado. Você vai fazer o exame no mesmo local onde você vai fazer o curso, tá? Você sabia que às vezes é melhor você prestar o exame e fazer o teu curso um pouco mais longe de casa? E principalmente o professor da rede privada, você tem que fazer uma pequena pesquisa, buscar os locais onde tem a maior probabilidade de você ingressar com uma possível nota de corte. Por exemplo, se você for um professor da rede privada, onde é que normalmente, historicamente, entram mais os professores da rede privada, isso tudo pode te ajudar na hora de você selecionar o local onde você cursará o seu mestrado. Eu tenho colegas que deixaram de ingressar no Profimate porque não queriam sair de perto de casa e com a nota que tiveram, não conseguiram ingressar, mas que ingressariam facilmente em outras um pouquinho mais distantes. Então, isso daí é complicado, tenha bastante atenção nessa hora de fazer a sua inscrição. Então, o que é que você deve fazer? Antes de efetivar, de fato, a sua inscrição, você procura saber a nota de corte das instituições que estão ali ao redor, tem a ideia de quantas questões você pode fazer, se caso você nunca tiver feito o exame de acesso. Você também pode ver ali, através dos simulados, né? Você pode ver se você pode viajar uma vez por semana. Poxa, se você receber a bolsa de estudos no valor de R$ 2.100, isso aí já vai te ajudar bastante, mas isso aí, claro, não é uma coisa certa, você vai concorrer ainda a uma bolsa. Mas então coloque tudo isso na balança e veja o que de fato é para você, mas faça o máximo possível para ingressar no Profimate o quanto antes. Mas vamos voltar a falar na prova em si, tal. As últimas provas elas tiveram duração de 3 horas com 30 questões, ou seja, uma média de 6 minutos por questão. Então o importante é administrar bem esse tempo, fazer uma boa estratégia de prova. Pois não basta você estar bem preparado, como eu disse, né, de conteúdo, não. A pressão psicológica reprova muito, a ansiedade, aquela coisa, dá aquele branco. Então, evitar muita coisa que possa te levar a esse resultado psicológico, assim, e te abalar na hora e você perder o certame por isso. Eu costumo passar uma estratégia de prova que tem funcionado muito bem, mas isso nós vamos ter tempo até outubro para poder te passar. Uma boa ideia de fato, é você tratar a ansiedade, nervosismo, não deixar isso para a última hora. Tem como tratar de forma tranquila. E quem faz a prova bem preparado psicologicamente tem uma nota bem maior do que normalmente teria. Isso é provado, tá? Agora vamos falar um pouco sobre nota de corte. No ano passado, eu achei melhor, sinceramente, não acompanhar e nem divulgar muito sobre nota de corte. Por quê? Porque cada instituição tem o seu sistema de cotas, tem umas vagas reservadas para o pessoal que é PCD, tem vaga reservada para cota de negros, tem vaga reservada, inclusive, para professores da escola privada. Então, fica difícil de você dizer que certa instituição entrou pessoas só simplesmente pela nota deles, porque se lá tem 20 vagas, mas eles reservam 5 vagas, ou mais, ou 6 ou 7 vagas, sei lá, para cotas, aí então você pensando em 20 pessoas, você faz uma determinada conta e a tua conta está errada, e aí pode dar esperança para alguns professores que não se concretizam, ou o contrário, você deixa alguém sem esperança que de fato ele vai ser chamado. Então eu acho um pouco complicado, eu não quis me envolver em nota de corte, mas já, por exemplo, eu vou trazer aqui os dados da prova de 2023, só para você ter uma ideia. Eu coletei informações, foram 100 e poucas instituições, eu coletei assim 2/3, 67 instituições ali. Na verdade foram 98 em 2023, tá? Então destas, 41% você bastaria fazer o mínimo são 15 questões para você ser aprovado. Se você tivesse tirado 6,
pontos, que equivale a fazer 18 questões, aí você já passaria em 75% das instituições de todo o Brasil. A régua foi bem mais baixa, né? A maior nota de corte foi na Unicamp, em Campinas, com 23 questões, seguidas pela Unilab em Redenção, que foram 22 questões de nota de corte. Pelo menos nessas que eu coletei os dados. Já no ano passado, o processo foi mais apertado, tá? Não sobraram tantas vagas assim. Então, vamos ver como é que vai ser esse ano. Eu creio que, como eu falei, o sistema é dinâmico, então eu creio que agora vai ser um pouquinho mais leve. E, de repente, começam a sobrar vagas em algumas instituições, tá? O número de vagas ociosas nesse ano de 2003 passou de 100, que pode ter acontecido devido ao aumento do número de vagas. Em 2022, foram 1.400 vagas. Já em 2023, esse número passou para 1.800. E, além de ter alguns polos que não ofertaram vaga, foi o caso da UES, que nesse ano não ofertou nenhuma vaga para o Profmat, e o que aconteceu é que agora em 2024, o número de vagas foi de 1.600, quer dizer, ficou ali no meio. De qualquer modo, você sempre vai estudar para poder fechar a prova e não ficar dependendo da nota de corte. E assim você vai ficar bem tranquilo em relação aos seus concorrentes. E mais, viu? Quando entrar no mestrado, quanto mais você tiver esses conhecimentos básicos, melhor vai ser o seu desempenho lá dentro e menos dificuldade você terá. Pois acredite, viu? Não vai ser fácil o mestrado, apesar de que é muito custoso fazer o Profmat. Pelo menos isso, experiência própria. Nesse ano de 2023 aconteceu uma coisa que é assim, muito interessante, tá? Eu vi muitas pessoas que estavam inscritas em locais que tiveram vagas ociosas e, como era de se esperar, ficaram muito frustrados consigo mesmo, que é compreensível, principalmente aqueles que fizeram só 14 pontos na prova. Poxa, você faz 14 pontos, o mínimo é 15, então você perde para quem? Para você mesmo. Isso não pode acontecer, professor, por favor. Poxa, já pensou? A nota de corte já é bem baixa e você ainda consegue ficar bem abaixo da nota de corte? Sinceramente, você não está preparado ainda para o mestrado. Então, estude, tire a sua melhor nota possível, fique longe da nota de corte, não espere aí ficar dependendo de um ou de outro. Faça bem o seu papel. Agora eu quero falar sobre bolsa de estudos. Aí agora vem uma notícia boa, né? Outra que tem a ver com o dinheiro. Você sabe que se você entra sendo professor da escola pública, você está concorrendo à bolsa de estudo, que hoje está no valor de R$ 2.100. Eu acho que dá para reajustar isso daí, mas por enquanto está nesse valor aí, tá? E para você pleitear uma vaga, né, infelizmente não é todo mundo que entra que vai ter a bolsa, você tem que cumprir alguns requisitos. Quais são eles? Primeiro, você tem que comprovar que você atua como professor regente de classe na rede pública de ensino básico. Sim, agora tem que ser na rede pública, tá? Como? Uma declaração do diretor da escola com data anterior máxima de 30 dias, mas isso você já fez, inclusive, para a sua matrícula. Lembrando que são dois processos diferentes, tá? Outra coisa que você tem que fazer é comprovar que tem os rendimentos brutos mensais inferiores ou iguais a R$ 9.735,54. Poxa, por que esse valor tão quebrado? É porque ele vai corresponder a 2 vezes o piso nacional do magistério da educação básica de 2025. E aí, esse valor ele deve incluir todas as remunerações do candidato. A comprovação, como é que você faz? Mediante a apresentação do contra-cheque ou algo equivalente com data anterior máxima de 30 dias. Você não pode ser aluno em nenhum outro programa de pós-graduação. Não pode possuir qualquer relação de trabalho com a instituição associada que vai ofertar o mestrado. Bom, tem mais algumas condições que o candidato à bolsa ele tem que seguir. O primeiro deles é realizar a matrícula em cada ano letivo em todas as disciplinas e demais atividades previstas na matriz curricular do Profmat. 2, ele vai ter que assinar o termo de compromisso de bolsista, assegurando, dentre outras coisas, que vai continuar atuando por um período maior, 5 anos ou mais, após a diplomação, como professor da rede pública, e manter atualizado por um prazo não menor do que 3 anos as suas informações pessoais, como telefone, endereço eletrônico, teu e-mail, né? Endereço residencial e da escola de atuação por meio dos sistemas eletrônicos da CAPES. E também comprovar em até 6 meses após a conclusão do Profmat, por meio dos sistemas eletrônicos da CAPES,
a tua titulação, que foi finalizada em até 4 anos após o primeiro ingresso no curso, por meio do diploma expedido pela instituição responsável. Agora, se você quer saber mais informações, mais detalhes sobre essa bolsa, você pode acessar o edital e ter ideia de outros termos que estão presentes nesse documento. Agora, lembrando que o edital que está lá é o desse ano de 2025, no próximo ano, se você sendo aprovado, vai sair um outro edital no começo de 2026, que vão trazer todas as informações importantes e atualizadas para você. Professor, bora voltar a ver agora mais umas questõezinhas, mais umas resoluções, mais aquelas dicas top. Anota tudo, pois é importante você perceber o estilo de questões que eles cobram e como podem ser resolvidas com maior eficiência. É uma questão de razão trigonométrica. Na figura abaixo nós temos um quadrado ABCD e um triângulo equilátero. Percebe que só aqui nós já temos duas questões envolvendo quadrados e triângulos equiláteros, entre eles, né, formando aí oposição entre eles. Então veja que é uma recorrência esse tipo de questão. E por incrível que pareça, nós ainda teremos uma outra questão falando desse mesmo processo, onde eu vou ter um quadrado e um triângulo equilátero. Na figura abaixo nós temos esse quadrado e um triângulo equilátero, indicando por alfa o ângulo é CD, então alfa vai ser esse ângulo aqui, ó. Nós podemos afirmar que eu quero a tangente desse ângulo alfa. Bom, uma das coisas que eu vou fazer para facilitar, e aí eu já te digo que o Profmat ele costuma fazer isso, que é não colocar valores. Olha que não tem nenhum número na questão. E aí se ele não tem, facilita, porque eu vou então supor, né? Suponha que o lado então eu vou supor que o lado do quadrado ABCD seja 1. Isso vai facilitar alguma coisa. Porque, olha, eu sei agora, ou você deve saber, que esse aqui vai ser igual a 1, né? Esse aqui é um triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Como L é igual a 1, esse aqui vai ser raiz de 3 sobre 2. E aí agora esse pedacinho aqui, ó, que vai de, eu vou chamar esse ponto aqui de F, é F. Bom, aqui vai ser meio, né? FC vai ser igual a 1 meio, porque como eu supus que esse lado aqui do quadrado seja igual a 1, então nós vamos ter que esse F aqui, FC, vai ser igual a meio. Então daqui para cá, olha, é meio. E aí F é o que a gente vai buscar agora, é o lado do quadrado menos aquela altura do triângulo equilátero. Esse aqui então vai ficar 2 menos raiz de 3 sobre 2. Daí a tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto, que é exatamente o tamanho de EF que nós descobrimos agora, né? O tamanho de EF que nós descobrimos agora. E esse tamanho do EF que vai ser o 2 menos raiz de 3 sobre 2. 2 menos raiz de 3 sobre 2 pelo cateto adjacente, que é igual a 1 meio. Esse 2 já vai embora com esse 2. A tangente então será 2 menos raiz de 3 sobre 1, ou seja, 2 menos a raiz de 3. E o item correto então é a letra E. Então, usando o fato de nós termos aqui, supondo o lado do quadrado igual a 1 e conhecendo a altura do triângulo equilátero, tudo fica muito mais simples, né? Além de entender também, claro, da razão simples, aí, que seja a razão trigonométrica da tangente. Bom, agora mais uma questão de razão trigonométrica. Uma questãozinha que parece ser bem, né, bem feia, assim, mas a gente vai tentar elucidá-la. Tem dois triângulos isósceles, ABC e DF, de mesma área, não congruentes, e aí agora interessante, ó, todos os lados AB, AC, DE e DF são iguais. E podemos afirmar que BC é menor do que F. Então vamos fazer a ideia desse triângulo aqui. Eu tenho um triângulo isósceles aqui, esse aqui é A, esse aqui é B, esse aqui é C, esse lado é exatamente igual a esse, e nós temos um outro
D é F. Como ele sabe que D é igual a DF, que é igual a B, vamos chamar tudo de L, né? Ele quer então saber a razão BC dividido por EF. Isso é o que a gente vai buscar. Então, olha só, primeira coisa, como as áreas são iguais, então qual é a área que eu envolvo? Olhando para os itens, eu tenho todos o seno e o cosseno de A. Eu sei de uma fórmula da área que envolve o seno de A, que vai ser o seguinte: a área do triângulo ABC vai ser L vezes L, L ao quadrado dividido por 2 vezes o seno do ângulo A. Aqui, ó, da mesma forma, eu vou ter L ao quadrado sobre 2 vezes o seno de D. Então, L ao quadrado sobre 2 vai embora com isso daqui. Eu tenho que o seno de A é igual ao seno de D. Mas, ó, com A não é igual a D. Não pode, professor? Não pode ser igual? Não, porque ele fala que BC é menor do que F. Então, não dá para ter o A igual ao D, né? Daí, o que acontece? Nós vamos ter que A e D são suplementares. Porque é o caso onde os dois senos são iguais, tá? Os dois senos são iguais. Quer ver? Olha, vamos pegar aqui. Se você tem aqui um ângulo de um semicírculo. Então você tem aqui esse ângulo alfa, tá? E aqui você vai ter o 180 menos alfa, o suplementar. Sabe que o seno de alfa é exatamente igual ao seno de 180 menos alfa. Então, quando os senos são iguais, a gente pode dizer que dois ângulos são suplementares. Tá, e aí, agora? E agora o que eu vejo aqui é o seguinte: uma das coisas de dois ângulos suplementares que eu posso dizer também é que o cosseno de um vai ser exatamente igual a menos, ou seja, menos cosseno de A vai ser o cosseno de D, tá? Tá, beleza. E como é que eu encontro essa razão? Meu problema é encontrar essa razão. Eu quero usar o BC. Veja que aqui eu não usei BC nem usei EF, mas é exatamente o que eu quero. Para eu usar o BC, sabendo os lados e sabendo o ângulo A, que é o que eu quero, ou D, né, que eu tenho essa relação, deixa eu até frisar aqui, o que eu vou ter para utilizar não é outra coisa além da lei dos cossenos, né? Nesse primeiro caso aqui, você vai ter que BC ao quadrado vai ser L ao quadrado mais L ao quadrado menos 2 vezes L ao quadrado cosseno de A. Agora, no caso ali, o EF ao quadrado, do mesmo jeito, né? Ó, L ao quadrado mais L ao quadrado menos 2L ao quadrado cosseno de D. Daqui a gente já pode pensar, ó, aqui eu já posso escrever o seguinte, ó, vai ficar 2L ao quadrado menos 2, boto 2L em evidência, vai ficar 1 menos o cosseno de A. Aqui também vai ficar 2L ao quadrado, 1 menos o cosseno de D. E aí, olha, eu sei já que a menos o cosseno de A é igual ao cosseno de D. Então eu posso reescrever isso aqui como sendo 2L ao quadrado, 1 mais o cosseno de A. Olha, que coisa interessante, não? Então vamos lá, o que eu estou escrevendo de tudo isso? BC ao quadrado vai ser igual a dividido por EF ao quadrado, né? Vai ser, estou já colocando uma razão, ó, vai ser a razão entre 2L ao quadrado, 2L ao quadrado 1 menos o cosseno de A, e dividindo tudo isso por 2L ao quadrado 1 mais o cosseno de A. 2L ao quadrado 1 menos o cosseno de A, 2L ao quadrado 1 mais o cosseno de A. Eu já posso simplificar aqui. E aí agora o que eu faço? Veja, eu não tenho nenhum item 1 mais cosseno, 1 menos cosseno, está muito parecido, mas eu não tenho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar tudo por 1 mais o cosseno de A. 1 mais o cosseno de A. Ah, professor, mas como é que você tirou essa sacada? Porque é o seguinte, olha, 1 mais o cosseno ao quadrado, e quando eu multiplicar isso aqui vai ficar 1 mais cosseno ao quadrado, e lembra que depois eu quero só o BC sobre EF.
então eu vou ter que tirar a raiz quadrada. E aí aqui, a raiz quadrada desse produto é 1 mais o cosseno de A. Eu já tenho uma opção aqui, ó, na letra C e na letra A, que pode ser. E aqui no denominador vai ficar quadrado produto da soma pela diferença, vai ser quadrado, a diferença de dois quadrados. Então aqui vai ser, olha, exatamente quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E isso daí é um arco duplo. E aqui vai ficar 1 mais o cosseno de A ao quadrado. Então, olha só, eu vou logo tirar a raiz quadrada para chegar onde eu quero, que é BC sobre EF. E aí, isso aqui, o que acontece aqui? Eu vou até mudar de cor para a gente deixar bem claro. Olha, essa partezinha daqui para cá vai ser exatamente o seno ao quadrado. Seno ao quadrado não, isso aqui vai ser o seno... vai ser o seno ao quadrado de A. Não é nem arco duplo, aqui eu estou usando a relação fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Ok, beleza. Então isso aqui vai ser raiz quadrada do seno ao quadrado, que é o seno de A. E a raiz quadrada desse número ao quadrado é ele mesmo, que a gente sabe que isso aqui é positivo. Então vai ficar seno de A, 1 mais o cosseno de A. Resposta correta é o que nós temos aqui na letra A. Muito A, né? Bom, agora veja que mais uma questão envolvendo quadrado e triângulo equilátero. Na figura abaixo você tem um quadrado e um triângulo equilátero, coplanários, ele pergunta qual é o seno desse ângulo. Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa, só para dar uma denominada nele. E aí agora, hein? De novo, ele não tem nenhum número, isso é recorrente, você já deve perceber isso aqui. Eu quero fazer assim, olha, eu quero dividir essa figura aqui ao meio, esse triângulo equilátero ao meio. Como ele não colocou nada, vamos de novo suponha que o lado do quadrado seja 1. Tá? Então a gente vai supor que isso aqui seja 1. Essa diagonal então vai ser L raiz de 2. 1 raiz de 2 é raiz de 2. É o lado do triângulo equilátero. Então aqui vai ser raiz de 2. Aqui também será igual a raiz de 2. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Bom, aqui é um ângulo de 90 graus. O que eu quero, como eu quero o seno desse ângulo, eu tenho um lado e tenho outro lado. Tem 1 e tem uma raiz de 2. Eu posso buscar a área desse triângulo aqui, né? Posso buscar a área desse triângulo aqui, ó. Desse aqui, aqui e aqui. Bom, mas buscar essa área, eu não tenho o valor dessa área. Eu não tenho o valor dessa área. Como é que eu faço então? Eu posso encontrar o valor dessa área de outro modo? Posso, né? Porque vamos pensar assim, ó. Essa área, a área dessa figura daqui para cá, ó. Então, vou buscar essa área. Vai ser o que? A área do triângulo equilátero subtraído da metade da área do quadrado e dividido por 2, porque quando eu faço subtração eu vou ter essa figurinha aqui, ó, lá do Instagram parece o enviar, né? E aí quando eu tiro a metade do quadrado, dividido por 2, vai ficar exatamente isso. Então vamos fazer isso daí, ó. Essa área aqui vai ser igual a... Vamos lá, como é que faz? Como é que é a área desse triângulo equilátero? A gente sabe que a área do triângulo equilátero, a gente tem que saber isso daí, anota isso aí, pelo amor de Deus, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L é o raiz de 2, isso ao quadrado, vezes a raiz de 3, dividido tudo isso aqui por 4. Isso aqui, então, é a área do triângulo equilátero. E eu quero subtrair isso da metade da área do quadrado, com a área do quadrado é 1, então eu vou subtrair de meio. Então, isso aqui, ó, é a área do quadrado. E aí, bom, eu vou dividir por 2, ou seja, vou multiplicar por meio, porque eu só quero essa partezinha daqui. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Isso aqui vai ter 2, né? Quando você simplificar aqui, vai ficar 2 também no denominador. E como multiplicar com esses 2 aqui de fora, vai ficar 4. Espera aí, pessoal, não entendi. De novo, ó, esse raiz de 2 ao quadrado é 2. Esse 2 eu posso cortar com 4, que vai ficar no denominador 2. 2 com esse 2, mantém o 2 no denominador. Só que eu vou multiplicar com esse 2 que está aqui fora, vai ficar 4. E aqui vai ficar como? Olha, eu já simplifiquei, aqui vai ficar raiz de 3 menos 1 vezes 1. Raiz de 3 menos 1. Então já tem essa área aqui, né? Ó.
Por outro lado, essa área eu posso dizer que vai ser igual a 1 vezes raiz de 2 dividido por 2 vezes o seno de alfa. Aí é que entra o seno, querido seno de alfa, tá? Aí é que entra o querido seno de alfa. Então, ó, eu vou chamar isso aqui de 1, eu vou chamar isso aqui de 2. Então, como eu sei que 1 é igual a 2, o que eu posso dizer é que raiz de 2 sobre 2 vezes o seno de alfa vai ser igual a raiz de 3 menos 1, tudo isso dividido por 4. Então, o seno de alfa vai ser, aí vamos, fração dividido por fração, né? Raiz de 3 menos 1 dividido por 4, raiz de 2 sobre 2. Repete a primeira, raiz de 3 menos 1 dividido por 4, multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui já dá para simplificar, 2. Então, nós vamos ter raiz de 3 menos 1 dividido por 2, raiz de 2. Não tem nenhuma raiz no denominador, então vamos racionalizar. Multiplica por raiz de 2 aqui e lá. Aqui vai ficar raiz de 2, que multiplica raiz de 3 menos 1 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, vezes 2 dá 4. E aí, isso aqui corresponde exatamente ao que nós temos aqui na letra C. Resposta da nossa questão. Vamos seguir, vamos em frente. Mais questões, agora sobre probabilidade. Não esqueça que nós estávamos falando que tem esse assunto hoje de probabilidade. Então já está anotando aí, professor, muita dica e informação que eu estou te passando. E cada uma questão sempre tem uma dica interessante, né? Olha essa daqui, ó. Uma moeda é lançada 10 vezes. A probabilidade de se obter exatamente 4 caras vai ser igual a... Então, a gente sabe que a probabilidade vai ser número de casos possíveis, número de casos prováveis ou favoráveis, né? O número de casos possíveis. Tá? E como é que seria isso aqui, então? Quanto seria o número de casos possíveis? Olha, se você lança uma moeda 10 vezes, cada uma delas tem 2 possibilidades, então fica 2 elevado a 10. Agora, se eu quero que tenham 4 caras, eu não sei em qual dos 10 lançamentos eu vou ter 4 caras. Então, aqui eu vou ter uma combinação 10-4. Confere? Combinação 10-4. Como é que eu faço essa combinação 10-4? Aí fica a dica aqui, ó, que é 1024. Combinação 10-4 eu faço sempre assim. 10 multiplicado por 4 fatores, tá? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 2, já para simplificar aqui, esse 3 eu vou simplificar com esse carinha aqui. 7 vezes 3, 21 vezes 10, 210 dividido por 1024. Dá para simplificar, mas acontece que nós já temos esse item aqui, que é a letra E, então vamos deixar como ele está, 210 dividido por 1024 é a probabilidade, então, de você obter exatamente 4 caras nos 10 lançamentos. Bom, mais uma questãozinha de probabilidade. Essa questão é interessante. Uma prova possui 30 questões de múltipla escolha. Cada questão possui 5 itens, dentre os quais há sempre um único item correto. Se João acertou todas as 26 questões que sabia resolver e marcou aleatoriamente todas as que não sabia, ou seja, chutou, qual é a probabilidade de João errar no máximo uma questão? Então você tem 2 possibilidades, né? Ou ele acerta todas, então olha, ele acerta todas, ou erra uma questão, né? Então a gente vai analisar como esse ou ele remete à soma. Nós vamos analisar essas 2 situações, cada uma delas vão somar uma à outra. Bom, se ele acertar todas, como essa questão ela tem 5 itens, a probabilidade de ele acertar, então vamos escrever bem aqui, ó, a probabilidade
de acertar uma questão, se ele tem 5 itens, é uma possibilidade de 5, né? É 5. E de errar é 4/5. Tá? Então, olha, acertar todas as questões, ou seja, acerta a primeira, 1/5, vezes a segunda, 1/5, vezes a terceira, 1/5, vezes a quarta, 1/5, 1/5 ao quadrado. Agora, errar uma questão. Errar uma de 4 questões, uma das 4. Primeiro eu quero saber qual é a questão. Tenho 4 possibilidades para descobrir qual é a questão, né, que ele vai errar. Errar uma questão, a gente já viu que ele tem 4/5 de possibilidades. E acertar as outras 3, cada chance de acertar uma é 1/5, 1/5, 1/5. Então vai ser 1/5 ao cubo. Pronto, assim está feita a armação da nossa questão. Então você vai ter aqui, ó, 5 elevado a 4, dá 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Agora 625. Então aqui vai ficar 16. Opa, aqui não é mais, não é igual, né? Aqui vai ser mais, vai ser uma soma. Mais 16 dividido por 5 vezes 5 ao cubo, 5/4. Então aqui de novo, 625. Olha, o problema é só armar essa questão, porque a conta em si é bem fácil, bem tranquilo. O item aqui, ó, está na letra D. Bom, com isso, nós quase finalizamos as nossas questões. Aí veja que teve muita coisa boa, mas ainda não acabou, tá? Ó, tem essa questãozinha de probabilidade, que eu sei que é um assunto que traz dor de cabeça para os colegas professores. Vamos resolver essa questãozinha aqui. Um dado não viciado será lançado 2 vezes. Seja PI a probabilidade da soma dos resultados obtidos ser igual a I. Ou seja, P5 é a soma dos resultados ser igual a 5. P6, a probabilidade da soma dos resultados é igual a 6. Então é correto afirmar que. Então vamos analisar essa ordem, tá, entre as probabilidades. Vamos primeiro ver aqui as probabilidades, né? A probabilidade, vamos botar assim, ó, probabilidade de sair primeiro 5. Como é que sai o 5? Quais são os valores que caem em 5? 1, 2, 1, 2, 1, 4, 2, 3. Aí agora é só o inverso, né? 3, 2 e 4, 1. Tenho 4 possibilidades. Para o 6 eu tenho 1, 5. Eu tenho 2, 4. Eu tenho 3, 3. Aqui eu já sei que são um total de... Aqui é um total de 4, né? Aqui vai ser um total de... Aqui vai ser um total de 2, 4, 5. Vai ser 5. Tá, vamos escrever os outros aqui. Só agora inverter, né? 4, 2 e 5, 1. Agora para o 7. Para o 7 eu vou ter... Não posso ter mais... Não, pode ter 1 e o 6. 1, 6. Pode ter o 2, 5. Pode ser o 3, 4. Pode ser... Agora inverte, né? 4, 3. São 6 possibilidades aqui, já vi. 4, 6, 5, 2 e o 6, 1. Para o 8. 1 não pode mais. Começa com o 2, 6. Com o 3, 5. Com o 4, 4. Então aqui eu já sei que são 5 possibilidades. Porque aqui eu já inverto, ó. 5, 3 e 6, 2. E para o 9, que nós temos aqui o 9, né? O 9 vai ser o 3, 6, 4, 5, agora ele vai inverter. 5, 4 e o 6, 3. Portanto, aqui 4 possibilidades. Agora, a probabilidade 5, por exemplo, a probabilidade 5 vai ser a probabilidade de 5 aqui, vai ser o número de casos, ou seja, eu tenho 4 possibilidades, de um total de quanto? De um total de todos os pares, né, que são 36. 6 vezes 6, 36. E sendo assim, a probabilidade de 6 vai ser 5, 36. Então eu sempre vou ter 36. Então o que eu tenho que fazer? Frações com o mesmo denominador será maior aquela que tiver o maior numerador. Então veja, o P7 é maior do que o P6 e o P6 é igual ao P8.
que são maiores do que o P5, que é igual ao P9. E aí o item que corresponde a isso daí, ó, é a letra A. P5 é menor que P6, que é menor que P7. Ok, professores? Então, é isso que eu tenho para hoje. Amanhã não, na sexta-feira, eu estarei trazendo mais assuntos, mais dicas, mais resoluções, mais estratégias, utilizando técnica Tramontina, utilizando o método recíproco da utilização dos itens. Não deixe de assistir a essa aula e vamos seguir. Gostou? Espero que sim, viu? Na próxima aula nós vamos trazer aqui mais questões, mais dicas, mais resoluções, enfim. Te municiar com ferramentas que vão te ajudar nesse processo de preparação ao Profmat. Sexta-feira eu quero te trazer a oferta de você ir junto comigo nessa jornada rumo à aprovação, tá? É claro que você não é obrigado a aceitar, mas eu posso te garantir que com uma ajuda você vai muito mais longe. E a oferta será irresistível, tenha certeza disso. Com toda a integridade, eu quero te ajudar. E agora eu quero te trazer alguns depoimentos que vão te fazer pensar o quão pode ser proveitoso seguir com alguém ali que já chegou lá e que pode te ajudar nesse processo. Porque o ano passado, um amigo meu comentou que ele ia tentar a prova. E confesso que eu desconhecia. E daí eu fiz a prova, assim, estudei do meu jeito, né? Sem muito preparo. E não tive sucesso. Mas eu fiquei decidida, porque eu sou uma pessoa bem teimosa, né? Quando eu quero uma coisa, eu quero. Então eu estava decidida que esse ano eu iria passar, mas para isso eu teria que ter uma ajuda. O professor Mota, maravilhoso, por sinal. Se eu pudesse, eu queria falar muito sobre ele, mas eu vou deixar para vocês conhecê-lo e admirá-lo tanto quanto eu o admiro. E tenho muito respeito, muito carinho por ele, né? Ele foi sensacional, então eu só tenho que agradecer que alguém está disposto a nos oferecer como pró-estudo. Então eu desejo para vocês sucesso. Então, eu acredito que eu dei até um pouco de sorte, porque eu estava trabalhando no ensino médio, eu dou aula pro 3º ano do ensino médio. Sim. E uma amiga minha, no dia 29 de agosto, ela me enviou o link dessa semana que o senhor faz aí. Sim. Aí eu assisti dia 29, assisti no dia 30, dia 31, mais do dia 31 de agosto até 21 de outubro, né? 40 dias só praticamente. Aí você tem casa, você tem filho para cuidar, né? Então ficou puxado. Acabando que eu fiquei empatada aí com 6 pessoas, não precisava ter acontecido isso. Se eu tivesse estudado um pouquinho antes, eu com certeza teria tirado uma pontuação maior. Só que a minha cabeça ficou muito cheia. Chegou na hora da prova, eu estava com tanta informação, começou a dar pane. Se eu tivesse preparado com um ano, com certeza teria gabaritado até umas 28, 29 questões dessa prova. Eu tenho um trauma desse... Mas qual foi a sua posição? Só para eu me lembrar aqui. São quantas vagas? São 15, só preencheram 11 e eu estou em segundo lugar. Bem, como motivação mesmo para eles, o meu relato é que ano passado eu não estudei e estava com alguns problemas e fui fazer, né? A gente acha que tirei 9 pontos. 9? 9. Nem eu me reconheci, disse, meu Deus. Aí eu conversei com um colega meu colega falou assim, vem cá, você está dando aula de português, né? Como é? Eu não me sentia preparada para essa prova, tanto fiquei assim, com medo de me frustrar, de dizer assim, meu Deus, eu estou tão ruim que eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí eu ficava observando. Os últimos dias, aquelas questões de probabilidade, que se começa com O, tinham várias opções, eu fechei aquelas questões. E eu fiquei muito surpresa com a minha nota, fiquei surpresa com a prova, porque parecia que eu tinha colocado todas as questões lá, o senhor fez a prova e mandou. Eram muito parecidas, eram muito equivalentes, né? Coisas assim que eu digo que tem uma questão que quando eu olhei, eu disse, se fosse a Camila antes ela ia bater muita cabeça. E eu resolvi em 30 segundos. Eu saí de lá que foi aquela questão que é um quadrado, aí tem um outro dentro. Sei. A resposta é 20, né? Uhum.
Tracei, Era fiz o Pitágoras, aí não precisou nem tirar a raiz, porque era o quadrado, dava 20, né? Eu disse, meu Deus, se fosse a Camila Antiga ia passar meia hora, não, eu vou resolver e não ia conseguir resolver. Aí eu fiquei tão feliz de resolver essa questão, de fazer, mas eu lembro que nesse tipo de questão sempre começava a comentar, né? Puxa para cá, eu acho que dá para fazer assim, a gente ficava observando, é um outro olhar que eu não tinha. E daí, quando o senhor postou, eu fui lá no YouTube, né, no seu canal do YouTube, assisti a aula, achei interessante, aí eu curti e me inscrevi. Aí sempre que eu tinha um tempinho, eu assistia uma aula, assistia uma outra, e assisti. Não assisti todas. Eu achava bem interessante o título, né? Porque quando eu soube o título da aula lá, eu acho muito interessante, que não é só, vamos dizer assim, probabilidade. Tu não bota probabilidade. Tu bota probabilidade e aí bota um outro textozinho lá que chama a atenção. É, uma headline chamativa, né? E aí, como eu dou aula no ensino médio, aí muitas vezes não serve só para o próprio imagem, serve também para as minhas aulas. Para ele dar uma reportada, para voltar a aprender, que o próprio imagem eu achei mais interessante até hoje, todos esses anos tentando o próprio imagem, é porque cada ano, até minhas reprovações de lição, foi da seguinte forma: cada reprovação minha fazia estabelecer um degrau do meu pedestalzinho que o professor, muitas vezes, ele acha que está. Às vezes nós, professores, nós achamos que, eu sou professor de matemática. Então, eu sou um dos professores de maior conhecimento da escola, por ser de matéria exata, de mais temida matemática. Aí, cada reprovaçãozinha, cada vez que eu não conseguia aqueles 15 pontos, né, o cupom de cola, e que eu não conseguia entrar, eu ia descendo daquele dentro do degrau. Que legal, viu, pessoal? Essas coisas todas. Está crescendo muito a quantidade de professores com um grau de instrução maior. Então, a gente fica se sentindo, estou precisando também me atualizar, estou precisando também melhorar o meu currículo, porque daqui a pouco fica parecendo aquele professor como era antes, né, que tinha um magistério. O professor que ensina o magistério e o professor com a graduação. E quando a gente aprende e vai fazer uma prova, digamos assim, e vê aquelas questões que a gente viu na aula, a gente já a gente sorri na hora da prova. O aluno vai lá em cima, isso aqui eu sei, isso aqui eu vi, isso aqui eu fiz, essa aqui eu sei fazer. Então, e suas aulas também, eu aprendi muita coisa nova, que até eu nem sabia. Por exemplo, na equação do segundo grau, aquela forma lá, no 3, a canônica, né? Forma canônica. Eu nunca tinha visto a forma canônica. Né? Então, foi um conhecimento novo que a gente vai adquirir. E eu achei show de bola. Não só a forma canônica, porque realmente eu nunca tinha visto. Fora outros conhecimentos que vai passando, vai ensinando. Tanto é que eu fico assim, o material do professor aqui, a parte teórica, dá para usar em sala de aula com os alunos. Vamos agora falar mais do nosso método que eu desenvolvi e que me levou à aprovação em vários concursos, como o que eu mostrei na segunda-feira, na primeira aula. Professor, você deve sempre conhecer o seu inimigo, né? E assim você vai poder vencê-lo. E hoje, quem é o seu inimigo? O exame de acesso. E o que deve saber? Deve saber que a sua preparação para os estudos deve iniciar fazendo um bom planejamento de aula, para que você possa, todo dia, sentar, ver o que é que está previsto naquele dia e simplesmente iniciar, sem ter que você estar procurando os assuntos, qual é a teoria que eu vou ver hoje, os exercícios que eu devo resolver. Se você perder esse tempo, já vai começar desmotivado e assim não vai conseguir seguir muito adiante. Você já teve essa experiência? Então, ganhe um tempo analisando todos os assuntos que são cobrados, separe em tópicos, separe desses tópicos exercícios de fixação e de aprendizagem que você pode se aprofundar, esteja ali dentro do escopo do que realmente eles cobram, tome sempre por base as provas anteriores e após todo esse preparo, elabore periodicamente testezinhos pequenos para mensurar o teu avanço, com revisão dos assuntos que não foi muito bem assimilado e com simulados, no mesmo estilo da prova, com intervalo maior, mas que você faça assim, pelo menos uns 4 até o dia do teu exame. Se você quer saber com mais detalhes sobre esse planejamento, próxima aula, na aula 3, na sexta-feira, nós vamos entrar nele com maior profundidade. Então, não perde essa última aula da jornada, tem muita informação e surpresas boas. É isso, professores. Foi uma quantidade legal, foi, de conteúdo que a gente viu hoje. Falamos sobre o exame de acesso, quem pode prestar a Profmat, falando da inscrição, da nota de corte, falando de bolsa de estudos,
resolvemos muitas questões, teve muitas dicas, nós entramos a fundo aí no método infalível que vai te levar certamente ao mestrado ainda este ano. E olha, sexta-feira, na nossa terceira aula do nosso evento, Prof. Mate em Foco, a chave do exame de acesso, é uma aula muito importante, pois eu vou falar de como você pegar todas essas informações que nós coletamos até agora, né, essas duas aulas bem densas, e prepará-las para tu fazer o melhor planejamento. Nós vamos tirar todas as dúvidas dos professores que estão me enviando, que já me enviaram, que eu acho pertinente levar essa informação para todos os colegas professores. Quem sabe que a dúvida de um, a gente que é professor, a gente sabe, né? A dúvida de um normalmente é a dúvida de todos. Então, pode ajudar muita gente no processo. E a exemplo da primeira aula, como não deveria deixar de passar, nós professores de matemática temos essa mania, né? Tarefinha para casa. Qual é a tarefinha? Registra aqui agora nos comentários o que você achou da aula, o que você quer saber sobre o Prof. Mate. Eu vejo tudo, tá? Eu olho todos os comentários, eu respondo. Então, pergunta à vontade, não seja tímido. Se tiver alguma dúvida, comenta o que você... se você não tiver nenhuma dúvida, comenta o que você achou da aula. Mas, enfim, comenta. Além de tudo, vai te servir aí como um ponto no sorteio que nós vamos fazer na última aula. O mais importante é poder te ajudar e ter um feedback daquilo que eu estou te passando de forma gratuita nesse evento por toda essa semana. Eu não sei verdadeiramente se todo mundo que está aqui, de fato, está pronto para essa jornada de preparação. E se querem, de fato, mudar de vida entrando no mestrado. Então, para aqueles que se sentem prontos para abraçar essa causa em prol de si mesmo, tá? Se engajem, façam as atividades, né, que é comentário, e passem os links aí dessas aulas para outros colegas professores também de matemática. Eu tive alguns feedbacks nessa primeira aula, importante também falar, na nossa primeira aula, de que alguns não, que a aula estava sem áudio. Na realidade, não era isso. É que, na verdade, você tinha que clicar no alto-falante, que eu não sei por que a configuração ele vem com mudo. Então, você tem que clicar lá para abrir o áudio. Muita gente reclamou, mas fiquei desesperado, achando que, de fato, não tinha áudio, mas tinha, porque você tinha que desmudar lá o alto-falante. Mas, professores, eu quero me despedir de vocês hoje, mas sexta-feira, nós estaremos de volta, mas agora com uma pequena diferença. Essa aula de segunda, essa aula de hoje, é uma aula gravada que eu deixei disponível para você, mas na aula de sexta-feira vai ser uma aula ao vivo, às 19 horas. Então, nós vamos entrar ao vivo, vamos poder interagir com o chat, vai ser uma aula muito mais dinâmica. Estejam preparados para receberem as melhores dicas e informações sobre o Prof. Mate, assim como vocês que assistiram a aula 1 e a aula 2 hoje, com certeza estão com esse espírito. Então, com a graça de Deus, nos vemos na sexta-feira, na aula 3 do evento Prof. Mate em Foco, a chave do exame de acesso. Até lá.